Eu sou Ibado Santos Silva, sou conselheiro do Clube de Engenharia e chefe da Divisão de Recursos Naturais Renováveis. O Clube de Engenharia é uma entidade centenária interessada nas origens da história da engenharia brasileira. A engenharia brasileira começou justamente aqui, ao redor da Urca, onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro. No dia 22 de maio, comemoramos o Dia Mundial da Biodiversidade. Se comemora também o aniversário do Parque Estadual da Chacrinha. São 51 anos. O dia este comemorado pelos moradores no entorno do parque. Afinal, é uma luta muito antiga. O Parque Estadual de Chacrinha é o parque estadual mais antigo do estado do Rio de Janeiro. Sua história remonta à fundação da cidade do Rio de Janeiro há 455 anos. E a epopeia de pescadores e chacareiros do antigo reduto do Leme, os degradados, os ferrados, os antigos escravos, os indígenas, os caiçaras, os mulateiros, os soldados do exército colonial, os favelados e os moradores. O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, também uma entidade centenária. O Museu Nacional sofreu um terrível incêndio quando completava 201 anos. O Parque da Chacrinha, assim como o Museu Nacional, também tem relíquias históricas, além de deter uma parte da história da Mata Atlântica e seu patrimônio genético. Tudo isso não podemos deixar perder. No dia 9 de abril de 2019, houve um deslizamento de terra que afetou fortemente o parque e deixou uma árvore centenária de uma espécie em extinção de 30 metros de copa e 30 metros de altura, a 2 metros de um abismo, desde a cota de 80 metros de altura. Cabe dizer que ao lado do parque, no Morro da Babilônia, houve 2 deslizamentos. Um ao lado do Rio Sul, onde morreram 3 pessoas, e outro na favela da Babilônia, onde morreram mais 3 pessoas. Não podemos deixar de ser solidários aos moradores da Babilônia. Sobre o Parque Estadual da Chacrinha, o professor Renato Ramos é geólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, conselheiro do Clube de Engenharia e presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro. O professor Renato Ramos esteve no Parque da Chacrinha com um grupo de alunos antes do desastre, para visitar as ruínas e construções existentes. Depois do desastre, voltou ao parque comigo para verificar e percorrer as trilhas da mata e ver os estragos feitos pelo deslizamento de terra. Eu fui o primeiro administrador do parque. Em dezembro de 2019, Renato Ramos viajou com um grupo de pesquisadores para a Antártica, onde esteve confinado por 3 meses. Voltando ao Brasil em março de 2020, a primeira coisa que fez foi visitar o Parque Estadual da Chacrinha, para saber os resultados das providências que teriam que ser tomadas, e a respeito da restauração do local, recuperação das trilhas e preservação do exemplar de couratária piramidada. Por ocasião dessa visita no mês de março, foi feito um vídeo. Estávamos no dia 8 de março de 2020 e ia completar um ano do deslizamento de 2019. Meu nome é Renato Cabral Ramos, eu sou geólogo e professor do Museu Nacional da UFRJ. Estamos aqui no Parque da Chacrinha, em Copacabana,
para um ano, quase um ano depois do acidente de encosta que aconteceu aqui na noite de 8 para 9 de abril. Hoje é dia 8 de março de 2020, Dia Internacional de Luta das Mulheres, às quais eu saúdo. Eu e o engenheiro Ibá, que estivemos aqui há pouco menos de um ano, para observar logo depois do acidente, voltamos aqui e observamos que desde então nada foi feito, né? A área está se reabilitando sozinha com o crescimento de vegetação. É difícil ver, inclusive, as feições, as rochas, os fragmentos de rocha que estavam na superfície do terreno, que estavam muito visíveis naquela época, e que nós apontamos, então, que era talvez o maior risco que existia naquele momento. Existem ainda nessa encosta, hoje cobertos por uma vegetação arbustiva da mamona, que está crescendo muito rapidamente com essa umidade, né, alguns blocos rochosos de tamanho considerável que necessitariam ser desmontados e retirados. A cobertura de solos, de solo residual, de solo de saprolito e de solo, ela praticamente desapareceu com o deslizamento, ela veio toda parar aqui embaixo, num volume que não é tão grande, e que também continua aqui embaixo, misturado com troncos de madeira, e que também não foi removido desde então. Na parte mais alta da encosta, onde há a grande árvore do período colonial, ali talvez, como é mais íngreme, é um local que ainda merecesse um cuidado maior, por ser uma área mais íngreme da encosta, mas o que a gente espera e que a gente pensou na época foi exatamente isso. O que precisa fazer nessa encosta? Precisa de drenagem, né? Precisa de refazer as redes de drenagem, de coleta de drenagem, para que evite até a questão da movimentação desses blocos que ainda estão soltos, se não forem removidos, e junto com a elaboração de uma rede de drenagem, retomar as trilhas, porque talvez um dos maiores impactos desse acidente foi o fechamento das trilhas aqui do Parque da Chacrinha na floresta. Então hoje, quase vai fazer um ano agora em abril, exatamente 11 meses hoje, vai fazer um ano de que as pessoas não podem passear aqui na floresta, andar pelas trilhas, ver as ruínas antigas militares, as antigas, o aqueduto, então não se consegue passear, porque está tudo interditado. Então a reabilitação dessa área, o desmonte desses blocos rochosos que ainda porventura estejam soltos, a remoção controlada desse material aqui, até com o acompanhamento de um arqueólogo para tentar algum salvamento de alguma peça arqueológica que tenha vindo ali da época ainda das construções militares no século XVIII, século XIX, para pelo menos acompanhar a retirada desse material, para que essa área seja reabilitada e aberta ao público, algo que já passou quase um ano, não foi, e quanto tempo mais vai ficar assim? Então eu acho que o Parque da Chacrinha, ele hoje está restrito a essa área aqui mais próxima da sede, né? O Parque da Chacrinha é uma demanda da população, das pessoas que gostam daqui, é poder caminhar pela parte de cima e poder andar na floresta e ver e observar e vivenciar um pouco dessa história interessante que temos aqui atrás de nós. Tá? Bom dia a todos. Após esse vídeo, o Clube de Engenharia, a Academia, o CREA, o Centro Cultural CEAERJ, todos esperávamos engrenar uma campanha para que se elaborasse um orçamento para a recuperação da encosta e a estabilização da árvore centenária. O professor Renato Ramos, que havia passado 3 meses em confinamento na Antártica, voltou a ficar confinado como todos nós, agora pela pandemia de coronavírus. Mas a árvore está lá. Os restos arqueológicos, as ruínas, tudo está lá. Após esperar por 20 anos do poder público, não podemos deixar passivamente o desastre acontecer. Professor Renato, como o colega vê a situação do parque em relação ao deslizamento ocorrido? A minha última visita ao Parque Estadual da Chacrinha foi no intervalo entre 2 isolamentos. O primeiro isolamento começou em dezembro do ano passado, quando eu estive no continente antártico, na Ilha Marâmbio, por 2 meses, retornando aí no início de fevereiro desse ano. O segundo isolamento é o pelo qual todos nós estamos passando no momento, há mais de 2 meses. Nesse ínterim, no mês de fevereiro, eu e o engenheiro Ibá do Clube de Engenharia estivemos no Parque Estadual da Chacrinha para vistoriar novamente a cicatriz do escorregamento de encosta que ocorreu
no dia 8 de abril do ano passado, ou seja, nós estivemos lá 10 meses depois, e vimos que nada foi feito, né? A cicatriz que no ano passado, que em 2019 estava desprovida de vegetação, dessa vez apareceu já com a vegetação começando a crescer, uma vegetação de capim, né? Mas a nossa preocupação é que blocos, matacões e blocos rochosos que estavam expostos sobre o terreno, que foram mobilizados com o movimento de massa, estão lá da maneira que estavam. Então ficamos preocupados com isso, principalmente porque ainda estávamos no verão, onde as chuvas são muito intensas, e aquela área desprotegida poderia receber chuvas mais intensas que poderiam, inclusive, mobilizar material que está instável na encosta. Felizmente, o verão passou, não houve nenhuma chuva significativa, nem de perto, né, com a chuva que provocou o movimento de massa, mas continua a nossa preocupação de que aquela área tem que ser reabilitada. A primeira coisa a ser feita é a remoção de todo o material, que não é um volume muito grande, né? Não foi um volume muito grande, apesar de ter sido numa área muito grande, o volume de solo e rocha não foi enorme, porque a cobertura de solo lá é muito pouco espessa. Mas o material ainda está disposto na base, ali já na área urbanizada do Parque da Chacrinha, causando transtornos e que deveria ser remobilizado, inclusive com um acompanhamento, talvez, de um arqueólogo, porque ruínas antigas, né, que existiam ali na base na base do morro, foram destruídas e foram removidas, e o solo foi removido. Então, essa retirada do material, no mínimo, deveria ter o acompanhamento de um arqueólogo para ver se encontra ou coleta material que, porventura, esteja imerso ali naquele material. A outra preocupação é a reabilitação da área, mas a reabilitação principalmente através da recomposição da rede de drenagem, que é muito importante. Como é uma área que atualmente está exposta, desprotegida, apesar do solo ter sido removido, ela pode começar a sofrer erosão pelas margens, pelas áreas que não foram afetadas pelo deslizamento de encosta. Então a drenagem deve ser reabilitada, deve ser refeita. E também a reabilitação através de replantio de vegetação para que a área se reconstitua de certa forma, para não ficar uma cicatriz uma cicatriz muito grande, distinta daquela massa florestal que é o Parque da Chacrinha. E a outra preocupação, talvez uma preocupação maior da comunidade, seja a recomposição das trilhas, porque várias trilhas passavam por aquele trecho e hoje grande parte do Parque da Chacrinha está interditado por conta dessa área, né, que não foi tocada. Então deveria ter uma preocupação de recomposição dessas trilhas, ou seja, as trilhas e a rede de drenagem são intervenções que poderiam ser feitas concomitantemente. O Parque da Chacrinha, além de toda a importância ecológica, em termos de natureza, em termos de lazer, ele tem uma importância que pouca gente conhece. Ele tem uma importância geológica muito importante. Ele fica numa transição entre uma paisagem muito típica do Rio de Janeiro, que são as paisagens de encosta rochosa, abruptas, né? Boas para escalada e que se vê tão bem lá de Copacabana, e a planície, a planície fluvio-marinha, onde o bairro de Copacabana foi construído. E a maior parte do parque está numa unidade morfológica que é o talos, que seria exatamente a transição entre a planície e a encosta rochosa, ou seja, toda uma paisagem com uma declividade alta, não tanto quanto a encosta, formada pelos detritos, pelo material que há milhares de anos, há centenas, milhares de anos, cai dessa encosta e forma aquela declividade mais ou menos suave, onde fica a maior parte do Parque da Chacrinha. E foi nesse depósito de talos que aconteceu o acidente de abril do ano passado, onde um setor desse depósito de talos escorregou por conta de uma chuva muito concentrada que caiu
naquela noite. E nesse setor do depósito de talos afetado, haviam, além de construções antigas, de intervenções humanas ao longo aí do século XVIII, do século XIX, do século XX, que estavam em ruínas ou cobertos pela floresta, e alguns pontos interessantes. Antes desse acidente, eu estive no Parque da Chacrinha com a professora Kátia Mansur e alguns alunos de pós-graduação, e a gente estava pensando em começar no Parque da Chacrinha um projeto de patrimônio geológico, de começar esse projeto de patrimônio geológico escolhendo alguns poucos pontos para a colocação de placas informativas da geologia daquele local, esse fator tão importante que pouca gente conhece. E um dos pontos, o primeiro ponto de interesse geológico que a gente tinha selecionado foi exatamente no local onde houve o acidente de abril de 2018. Ali havia alguns matacões, dois matacões grandes ou três empilhados, e havia uma coisa muito interessante, uma alvenaria de pedra, ou seja, feita com as próprias pedras, o gneiss, a rocha metamórfica que ocorre naquela grande encosta, tão característica do Rio de Janeiro, uma alvenaria de pedra e uma pequena cavidade, uma pequena caverninha, uma mini caverna, que era um lugar que era utilizado pelos militares ao longo aí no passado para a atalaia do litoral, né, para a vigilância do litoral. Ali havia plataformas, havia uma fonte que foi totalmente destruída e provavelmente esses matacões que estavam escorados, eles foram removidos por esse fluxo que gerou aquela grande cicatriz na mata e foram espalhados, desceram a encosta. O Parque Estadual da Chacrinha, além de importância em termos de biodiversidade e em termos de história e da ocupação militar naquele local, ele tem uma importância muito grande também em termos de geodiversidade, ou seja, a importância daquela paisagem, daquelas rochas que ocorrem na encosta e na base da encosta, daquele ambiente, daquela paisagem de transição entre a planície onde foi implantado ao longo dos últimos séculos o bairro de Copacabana e a encosta do morro, essa paisagem tão típica do Rio de Janeiro, aquele morro de gneiss alto, escarpado, né, bom para escalada, né, com as rochas expostas, com algumas massas de vegetação nas áreas onde é que corre água, onde é que se acumulou algum tipo de solo. Mas aquela encosta relativamente inclinada, relativamente suave, onde está a massa florestal, a maior parte do Parque da Chacrinha, é uma paisagem, é uma unidade morfológica que se chama de talos, o depósito de talos, ou seja, o material que nos últimos milhares de anos cai, né? A decomposição das rochas, a queda de blocos que vai se formando no sopé daquele morro, aquela inclinação onde a floresta consegue se implantar. Então, o Parque da Chacrinha ele tem uma importância geológica em termos de afloramentos de rocha. Nós temos ali pelo menos dois tipos de rocha, o gneiss, que é predominante, que é a rocha principal daquele morro, mas também temos ali um dique de diabásio, né, de uma rocha vulcânica, que é um testemunho da quebra do continente de Gondwana, que gerou a separação desse continente, que formou o continente sul-americano e o continente africano há 140 milhões de anos atrás, quando a crosta começou a se distender, a lava veio lá de baixo e formou esses corpos verticais, né, chamados diques de uma rocha vulcânica. Essa importância geológica ela é muito pouco valorizada e muito pouco conhecida. A biodiversidade todo mundo conhece, a arqueologia todo mundo conhece, a história todo mundo conhece, mas a geodiversidade, ou seja, essa história muito mais antiga sobre as rochas, sobre a paisagem daquele local, é algo muito pouco conhecido. E o Parque da Chacrinha ele tem uma característica muito legal. Ele é exatamente a transição entre essa feição de morro, clássica do Rio de Janeiro, típica do Rio de Janeiro, e a Baixada, onde o bairro de Copacabana está. Ou seja, o Parque da Chacrinha está nessa transição, ele tem pelo menos as duas feições mais importantes, o morro e o depósito de talos, onde existe a maior parte do parque. A área onde é que está a sede tal, já é uma transição quase chegando
na planície coberta com sedimentos arenosos e tal, de evolução fluvial, evolução marinha, de variações do nível do mar nos últimos 10 mil anos, formaram aquela paisagem tão interessante que hoje, em grande parte, é obliterada pelos prédios de Copacabana, que tapam a visão de tudo, inclusive do próprio Parque da Chacrinha, que está escondido atrás de uma massa de prédios muito grande. Na área afetada pelo deslizamento de 2018, existia um ponto de interesse geológico bastante grande, que era uma pequena... Eram matacões de gneiss que tinham caído há séculos ou milhares de anos lá do alto do morro e se empilhados de uma forma que formavam uma pequena cavidade, uma pequena gruta, né? E esses matacões eles estavam dispostos um por cima do outro e um deles era sustentado por uma alvenaria de pedra, uma antiga contenção, né, para evitar que esse matacão se movimentasse ou caísse. Fizeram uma alvenaria de pedra com argamassa, não sei quando, talvez no século XIX, pode ser até antes disso. Esse depósito de talos, né, essa transição entre a encosta e a planície, esse depósito onde está a floresta, a área mais florestada do Parque da Chacrinha, ele tem uma conformação muito característica, né? Um solo raso, contendo fragmentos de rocha de variados tamanhos, desde fragmentos muito pequenos até grandes matacões e blocos rochosos. E quem faz uma certa estabilidade daquilo é a floresta, que cresce e cresceu muito rápido naquilo, porque a gente imagina que talvez algumas poucas décadas não houvesse nem uma grande floresta naquele local, alguns remanescentes de grandes árvores, como a que existe lá, uma árvore que desde os tempos coloniais, que está mais em cima do depósito de talos, mas grande parte daquilo, há meros 40, 50, 60 anos atrás, talvez fosse muito mais descampado do que é hoje. Você tem muita jaqueira. Jaqueira é uma árvore exótica com crescimento muito rápido e que ocupou grande parte daquele depósito de talos. Então o que aconteceu? Quando houve o acidente de abril de 2018, esses blocos, esses matacões, eles foram tirados do local onde eles estavam e foram jogados para frente, jogados para baixo, né, da encosta. Alguns deles chegaram à base da encosta, onde está praticamente a área urbanizada do parque, e alguns ficaram sobre a encosta, que talvez instáveis, talvez sujeitos a futuras chuvas que ocorram, futuras chuvas fortes que ocorram naquela região. E como esses eventos extremos de chuva e outros eventos atmosféricos estão cada vez mais comuns, se não for feito nada, uma contenção ou uma remoção, um desmonte, uma remoção desses blocos, desses matacões de gneiss, eles poderão vir a causar problemas no futuro. Isso a gente destacou bastante na nossa primeira visita em 2018, em maio de 2018, logo após o acidente, e também um ano depois, nessa última vistoria que eu e o engenheiro Ibá fizemos ao parque exatamente um ano depois do acidente. A preocupação de que o deslizamento de encosta aconteceu, o material que desceu a encosta ainda está no mesmo local, o volume não é um volume muito grande, né, porque o solo nesses depósitos de talos é um solo raso, ou seja, mas ele está ocupando uma parte ali de baixo, e a preocupação é que no futuro alguns desses blocos que estejam instáveis, que eventualmente estejam estáveis na encosta, possam voltar a se movimentar. Então, uma das coisas prioritárias de ação para a reabilitação dessa área, né? Recuperar é muito difícil, né? É uma cicatriz muito grande, você praticamente remover o solo inteiro, mas eu acho que é importante pensar numa reabilitação dessa área, inicialmente com a reconstrução dos sistemas de drenagem, das trilhas, né? Que isso pode ser feito inclusive junto, né? O sistema de drenagem daquela encosta com as trilhas, para atravessar, porque o caminho está interrompido pelo deslizamento, e tentar fazer um inventário da situação atual, das ruínas, dos patamares, das construções antigas. Eu e o engenheiro Ibá observamos que ainda existem, sobreviveram ao acidente algumas dessas construções, algumas devem estar soterradas,
E essas construções tinham que ser inventariadas e, quem sabe, até reabilitadas em termos de remoção de sedimento de cima e de blocos rochosos que estão em cima dessas antigas ruínas. Colega Renato, você levou estudantes para uma visita ao Parque Estadual da Chacrinha no ano passado. Isso despertou um vivo interesse por parte dos moradores, inclusive para que o resultado faça parte dos futuros arquivos da história do bairro e da integração do homem com o meio ambiente. Os estudantes são somente da área de geologia ou existem estudantes de outras áreas do conhecimento? O Parque Estadual da Chacrinha, eu estive lá com a professora Kátia Mansur, uma das maiores especialistas do Brasil na área de geoconservação e patrimônio geológico, e alguns alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que a gente foi lá? Nós tínhamos uma ideia, nós ainda temos essa ideia, de fazer com que o Parque da Chacrinha um projeto pioneiro, um projeto de implantação de algumas placas informativas sobre sítios de importância geológica dentro do Parque da Chacrinha. Nós, nessa primeira aproximação, nessa primeira visita, nós escolhemos 3 sítios. Um desses sítios, o primeiro sítio, seria exatamente o sítio onde havia a pequena gruta e os matacões escorados com alvenaria de pedra e que foi destruído pelo movimento de massa. Mas também observamos outros 2 sítios, e um desses sítios, né, que nós também escolhemos para futuramente a implantação de uma placa informativa, era na ladeira, na trilha do Escorrega, na descida ali próximo, antes da quadra de esportes. Aquele local é exatamente o local onde ocorre o dicte de Abás, ou seja, uma rocha vulcânica, uma rocha completamente diferente da rocha predominante, do gneiss predominante do Parque da Chacrinha, e é uma rocha vulcânica com muito pouco quartzo, ou seja, a decomposição desse diabásio, dessa rocha vulcânica, ao longo dos séculos e dos milhares de anos, vai gerar um solo argiloso, com muito pouca areia, ou seja, um piso que, quando molhado, quando úmido, quando chove, bastante escorregadio, ou seja, por isso que se chama a trilha do Escorrega, né? Ou seja, é a geologia condicionando tombos. Ou seja, então a gente teria que colocar uma placa lá, não só avisando as pessoas para quando tivesse chovido, ou, né, depois da chuva, ter cuidado ao descer a trilha ou a subir a trilha, mas também informando a importância daquele tipo de rocha lá. É uma rocha que ela tem uma característica muito interessante. Quando ela se decompõe, ela faz chama-se um temperismo casca de cebola, ou esfoliação esferoidal. A rocha, como ela é muito homogênea, ela vai se esfoliando, ela vai feito uma cebola, se desplacando concentricamente. E isso é visível ali ao longo da trilha, essa rocha. É uma coisa muito interessante, que é, de certa forma, comum no Rio de Janeiro, mas muito pouca gente associa a presença desse diabásio à quebra de um continente, ou seja, ao fato de hoje nós estarmos desse lado do Atlântico e a África está do outro lado do Atlântico. Estamos comemorando não só o dia do aniversário de 51 anos do Parque Estadual da Chacrinha, o parque estadual mais antigo do estado do Rio de Janeiro, como falei, mas também o Dia Mundial da Biodiversidade. Mas não temos festa. Assim como o Museu Nacional, ao completar 201 anos, sofreu uma calamidade de um incêndio que abalou todo o Brasil, o Parque Estadual da Chacrinha também sofreu a perda de patrimônio histórico, com o deslizamento e ameaça de perder também um patrimônio genético. E o Morro da Babilônia também perdeu um patrimônio histórico e vidas. O parque, assim como o Museu Nacional, tem uma esperança de renascer. Esse renascimento poderá vir a partir da ciência, da engenharia em particular e de outras áreas do conhecimento. Abro para as suas considerações finais. Bom, a minha mensagem nesse aniversário dessa importante unidade de conservação da cidade do Rio de Janeiro primeiro, é um apelo para a reabilitação da área que foi afetada pelo deslizamento
em 2019. De certa forma, é urgente, né, a vistoria desses matacões rochosos que estão sobre a superfície do terreno, que talvez estejam instáveis e que em alguma chuva futura poderão vir a se movimentar. A retirada, a retirada controlada de todos os detritos que estão na base da encosta decorrente do deslizamento e dizer que nós continuamos nessa luta e vamos continuar tentando implantar no Parque da Chacrinha placas de sinalização sobre sítios de importância geológica, tentando tentando destacar essa outra faceta do parque, essa faceta da importância da geodiversidade, né? Todas são importantes, todas estão interligadas, a biodiversidade, a geodiversidade e a história daquela região. Toda está interligado à morfologia, que é condicionada pelo tipo de rocha, pelas estruturas da rocha, pela posição em relação ao morro, a vegetação que cresce naquela área por conta do solo, por conta do solo espesso, do solo mais raso em alguns setores, a vegetação completamente diferente nas áreas de baixada, e toda a ocupação humana naquele setor alto, que havia até o início do século XX, uma visão completa do mar, da chegada do mar pelo sul, na Baía de Guanabara, e que suscitou, ao longo de muitas e muitas décadas, a ocupação daquilo, a ocupação militar daquilo, sucessiva, né? E os testemunhos dessa ocupação através de construções, através de muralhas, através de patamares, através de antigas ruínas, através de pequenas cavidades que eram utilizadas para diferentes usos, né? que geralmente são construídas com as rochas que ocorrem na área e até utilizando as rochas, os espaços entre essas rochas que ocorrem. Então, feliz aniversário, Parque Estadual da Chacrinha. Queremos lembrar que haverão outros papos, uma vez por semana, para tratar de assuntos da preservação da biodiversidade e de nosso patrimônio genético, patrimônio do povo brasileiro e de nossos recursos naturais renováveis. O professor Renato Ramos será novamente convidado em momento muito breve. O próximo programa será sobre o exemplar da espécie em extinção existente no Parque Estadual da Chacrinha e a interação com o entorno, com outros municípios onde existem outros exemplares da mesma espécie. Nossa entrevistada será a professora Patrícia da Rosa, do Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Queremos ressaltar também que nós estaremos ao lado das iniciativas da recuperação das ruínas e das construções coloniais e da fonte do Parque Estadual, e assim como da preservação de sua biodiversidade. A Divisão Técnica de Recursos Naturais Renováveis do Clube de Engenharia estará também ao lado de uma campanha para formar um horto de espera no parque, com mudas de espécies de plantas de extinção. Procuraremos fomentar também a integração entre o Banco de Sementes do INEA, o Horto Municipal do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Banco de Sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e até com outras prefeituras. Entendemos que a preservação do exemplar da árvore centenária de Jequitibá de Manta, a Couratária piramidata, patrimônio genético do Brasil, é dever do Estado, assim como é dever dos cidadãos exigir que seja preservado. Apesar de ser um dia chuvoso, né?
Olha aí. Olha a quantidade. Olha a quantidade de gente.